Celebramos a Deus pela vida de todos vocês que estão aqui conosco. Que Deus abençoe a cada um dos amados pela presença. Eu tenho certeza de que Deus tem abençoado a tua vida, a tua casa, a tua família e continuará abençoando. Porque mesmo que venhamos passar por dificuldade, nunca teremos motivos para murmurar, porque Deus, Ele continua nos preservando, nos guardando e nos protegendo. Final de semana passado, nós não pudemos estar, não estávamos viajando, a não ser do quarto para a sala e da sala para a cozinha, foi o trajeto, mas acompanhamos o culto de domingo, que foi uma bênção também, porque aonde Deus se manifesta não tem como não ser um momento abençoado. Eu quero meditar com vocês, 1 Pedro capítulo 1, verso 15 e o verso 16. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16. Noite da ceia do Senhor, onde daqui a pouco estaremos desfrutando da mesa, do que está preparado. E é claro que uma noite como essa nós não podemos, diante desta mensagem, nos entristecer, mas sim nos alegrar. Porque se não fora Cristo se entregar na cruz, por ordem e obediência ao Pai, o que seríamos de nós? Estamos aqui porque a graça de Deus, isso nos permite desfrutar daquilo que homem nenhum pode nos conceder. E eu quero nessa noite ler aqui com vocês 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16, e depois em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Assim diz a palavra do Senhor. Já encontrou aí na tua Bíblia, amém? Pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Verso 16, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Vamos repetir esse finalzinho? Sejam santos. Mais uma vez, sejam santos. Vamos lá agora em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, a parte A do versículo 3, e depois o verso 7. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3, a parte A diz assim: pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. Versículo 7. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Vamos todos juntos repetir esse versículo, verso 7. 1, 2, 3. Glória a Deus. Santificação ou se santificar nos traz o sentido e o entendimento de ser consagrado, ser separado. Isso é muito interessante, muito importante e muito necessário nós sempre trazermos à igreja a compreensão da importância do processo da santificação. Porque quando a igreja ela perde o seu propósito, ela deixa de ser eficiente naquilo que Deus estabeleceu, tudo isso, todo esse fracasso, inicia exatamente na ausência do entendimento da santificação. Cristão que não busca ser santo, na verdade é um cristão que está fadado ao fracasso na sua vida do servo de Deus. Aquele que pensa na sua mente, no seu coração, que ele pode servir a Deus de qualquer jeito ou de qualquer maneira, ele está trilhando um caminho que não o levará para ter um encontro com Deus. O que nos chama a atenção, o desejo de Deus é que todos nós venhamos a ter uma vida santificada. Repita assim comigo: sem santidade, ninguém verá Deus. Então a gente separa. Existem duas palavras que marcam muito a vida do cristão: é a justificação e a santificação. A justificação é um ato exclusivo de Deus. Não existe nada que nós possamos fazer para ser justificados.
justificados. Quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, reconhecemos que Ele é o nosso Senhor, automaticamente nós somos justificados. Os pecados já não exercerá sobre as nossas vidas o peso, porque agora Ele nos justificou. Aí então inicia-se um novo processo esse que se chama santificação. A justificação é de graça, não lhe custa nada, é só aceitar a Cristo. Mas a santificação, ela exige de nós renúncia, ela exige de cada um de nós que venhamos abrir mão daquilo que o mundo tenta lançar na nossa consciência como sendo algo aceitável. Eu estava lá em casa meditando na palavra, e aí eu coloquei 5 ou 6 pontos, só para dizer o seguinte: pastor, uma pergunta que me fizeram, mas o que a santificação produz em nós? A pergunta é essa: o que a santificação produz em nós? Primeiro, repita assim comigo: mudança de conduta. Segundo, diga assim: transformação do caráter. Terceiro, diga assim: exercício de hábitos espirituais. Quarto, repita comigo: aperfeiçoamento contínuo em todas as áreas da minha vida. Quinto, abandono do pecado. Sexto, diga crescimento espiritual. Muitos tentam colocar em prática isso na sua vida, mas sem ter uma vida santificada. Santificação não é um carimbo que está nos dizendo você já é santo. Não. Santificação é o processo que nos coloca no caminho da santidade. Quando eu entro nesse processo, são essas etapas que vai acontecer na minha vida: mudança de conduta, transformação do caráter, hábitos espirituais, leitura da palavra, oração, jejum, cultuar, aperfeiçoamento contínuo das áreas da minha vida, também abandono do pecado e crescimento espiritual. Muitos olham para a santificação e só enxergam nela o abandono do pecado, mas a santificação vai muito além disso. Aquele que é santo, aquele processo da santificação, o que acontece com ele é que cada passo que ele dá, mais próximo de Deus ele está. A cada passo que ele dá, mais perto de Cristo ele está. E quanto próximo de Deus estamos, mais preparado nós ficamos para morar com Ele. E quanto mais perto de Deus nós estamos, mais fortificado nós ficamos para vencer os embates neste mundo. O grande problema é que nós queremos ouvir e receber uma direção para sermos vitoriosos, para alcançarmos a vitória, para sermos abençoados. E essa noite eu trago aqui a receita para a igreja. Se você quer ser vitorioso, se você quer ser abençoado, se você quer ter uma vida próspera, se você quer ter uma... não tem outra coisa a não ser entrar no processo de santificação, porque quanto mais perto de Deus você estiver, mais a tua casa será abençoada. Quanto mais perto de Deus você estiver, mais a tua família será abençoada. Quanto mais perto de Deus você estiver, mais a tua estrutura será fortificada. Então não tem outro caminho. Quer ser vitorioso? Quem quer aqui? Diga amém, eu quero. Eu digo para você: busque a santificação. Busque em Deus a compreensão, para que você venha de fato ter uma mudança de conduta que glorifica a Deus. Porque aquele que busca a Deus e o intento dele é ser santo, Deus está sempre pronto, disposto a fortificar o nosso ser, para que nós venhamos alcançar esse propósito. Eu não sei o tanto que você vai entender daquilo que eu vou compartilhar nessa noite, mas o que eu quero dizer para todos, como pastor dessa igreja, que Deus me dá o prazer e a honra de ser nesse tempo, eu quero dizer para você, queridos, são 50 anos de luta e de vitória. Mas sabe por que a igreja ela continua de pé? Porque homens que buscaram a santidade passou por aqui, porque mulheres que buscou a santidade passaram por aqui. Passou e porque as portas estão abertas, é porque homens e mulheres que buscam a santificação continuam fazendo parte dessa igreja. E pode ter 1, 2, eu não
quero saber a quantidade, mas Deus, Ele é exaltado quando nós buscamos ter uma vida que glorifica o nome dEle. E é isso que Deus quer. Deus, Ele não quer canções bem afinadas, bem criadas, para serem entoadas por pessoas que não são santificadas. Deus não quer boas pregações com uma oratória incrível para ser compartilhada por homens ou mulheres que não são santificados. Porque se eu compartilho daquilo que eu não vivo, naturalmente eu gero no teu coração o fruto e o desejo de alcançar aquilo que somente Deus pode dar. Então é isso que Deus quer. Deus não quer meramente homens e mulheres que façam bem a tua obra. Grave isso no teu coração. Deus não quer homens e mulheres que executam com a maior excelência a sua obra. Não, antes de tudo, Deus quer corações santificados. Antes de qualquer obra, Deus quer corações restaurados. Antes de qualquer feito, antes de qualquer oração, antes de qualquer atitude ou ação, Deus quer corações santificados na sua palavra. É o que Deus está procurando, queridos. Quando nós olhamos para o texto, Jesus fala para a mulher dizendo: olha, o Pai procura os verdadeiros. Diga comigo, os verdadeiros. Sabe quem são os verdadeiros na Bíblia? Diga assim: aqueles que buscam a santidade. Esses são os verdadeiros. Jesus estava falando, Deus está procurando aqueles que têm um coração disposto a ter uma vida reservada, separada e consagrada para a glorificação do nome dEle. Então, pastor, eu não sei cantar, eu não sei pregar, e nós ouvimos muito isso. As pessoas às vezes até ficam meio tristes, eu não sei falar. Mas Deus diz a mim, a você, a quem fala isso, Ele não quer saber se você consegue pregar, Ele não quer saber se você consegue cantar. O que Ele quer ver em você é um coração puro, é um coração fiel, é um coração verdadeiro, é um coração separado para Ele. Porque enquanto o mundo tenta enganar pensando que não existe Deus, aquele que conhece a palavra sabe, existe um Deus, Ele é justo, Ele é fiel, Ele é poderoso, e chegará o momento que Ele virá para buscar a sua igreja. Mas não é uma igreja de qualquer maneira, é uma igreja santa, remida e lavada no seu sangue. Cristo é a igreja santificada. Não vai importar a quantidade de pessoas que tiver na igreja. Ele vai resgatar o templo, Ele vai resgatar pessoas, Ele vai resgatar santos, Ele vai resgatar homens, mulheres, jovens e crianças, que mesmo tendo todo o desejo para se deleitar das coisas do mundo, olhou para Deus e para a sua palavra e disse: eu decido do meu coração não me contaminar com as coisas deste mundo. E como Deus tem procurado homens e mulheres assim, queridos? Deus está à procura. E eu tenho certeza que nessa noite Ele encontrou a mim e a você. Amém ou não amém? Dispostos a viver a sua verdade, dispostos a viver a sua palavra. Eu quero ler mais um texto com você. Abra a tua Bíblia em Romanos capítulo 6, o verso 12 e o verso 13, nós vamos ler. Andando pelo caminho da santidade. É o tema, é o título dessa mensagem. Andando pelo caminho da santidade. Esse é o caminho que nós temos que trilhar. Você tem que olhar para tudo aquilo que você sabe que te afasta de Deus e renunciar a tudo. Mas como pastor, que eu posso trilhar esse caminho e ter êxito nesta trilha? Romanos capítulo 6, do verso 12 ao verso 13. Assim diz a palavra do Senhor: portanto, não permitam que o pecado reine em seu coração mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Verso 13: também não ofereçam os membros do corpo ao pecado, como instrumentos para pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus, e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Diga assim comigo: o primeiro passo é tomar a decisão
de não ser dominado pelo pecado. É uma decisão que você devemos tomar. As pessoas estão vivendo num tempo onde elas olham para os outros e identifica nas pessoas os erros. Ela olha para o outro e identifica na pessoa o pecado. Nós passamos ali na frente do bar e as pessoas estão bebendo e a gente diz: tudo pecador, tudo injusto, tudo sujo. Sendo que a Bíblia coloca também aquele que tenta exercer juízo ou julgamento também como um pecador. Então, quando eu entendo que a decisão tem que ser minha, eu não olho para o outro para ver se o outro é santo. Eu não olho para o outro para ver se o outro é puro. Eu não olho para o outro para ver se o outro é fiel. Mas eu olho para mim mesmo. Eu começo a avaliar a minha conduta. Eu começo a avaliar as minhas palavras. Para que eu veja se de fato eu estou no caminho da santificação ou não. Então não adianta nós usarmos a nossa visão para enxergar o pecado no mundo. Repito, não use a tua visão para enxergar o pecado no mundo. Por que não, pastor? Porque o mundo já está julgado. A santificação é para aqueles que decidem servir a Deus. Então não vai adiantar olhar para o mundo e dizer: é cheio de pecado, é cheio de sujeira. Não, eu tenho que olhar para mim e entender que a partir do momento que eu decidir não cometer mais erro, não cometer mais pecado, mas servir a Deus em santidade, o Senhor será glorificado na minha vida e através da minha vida. E as pessoas virão para Deus, não porque eu apontei com o dedo o erro, o pecado delas, mas porque elas verão em nossas vidas o agir do Todo-Poderoso Deus. E é julgamento, mas é a mudança de vida. O mundo, ele está olhando para a igreja. Diga assim comigo: o mundo está olhando para mim. Diga assim: pois eu sou a igreja. E o mundo precisa de ver em nós essa decisão. Essa decisão, meu querido, implica em você cuidar da tua casa, em você cuidar da tua família, em você preservar os seus filhos. Claro que sim. Mas antes de você fazer tudo isso, essa decisão implica em você cuidar do teu coração. É por isso que a palavra de Deus nos diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Não é o coração do outro, porque nós não conseguimos sondar o que passa no coração de ninguém, mas é o seu coração. É ele que você deve guardar, é ele que você deve proteger. Hoje à tarde, conversando com o irmão, e aí eu disse para ele: o diabo, ele não consegue construir o pecado em ninguém. O diabo simplesmente ele vem e observa que a pessoa já está inclinada para errar e incentiva. Quando nós olhamos para Eva, e você olha o texto, Eva, ela estava próximo daquela árvore onde Deus tinha falado para que não viesse a comer o fruto. Sim ou não? Estava lá perto. E quando ela estava ali próximo, creio eu, olhando para aquela árvore, olhando para aqueles frutos, a serpente, o diabo, ele tende no coração dela um desejo de não colocar em prática aquilo que Deus estabeleceu. O que eu quero dizer para você nessa noite: olhe bem para o teu coração, peça para o Espírito Santo de Deus te ajudar a ter controle sobre as tuas emoções, sobre os teus desejos, porque a Bíblia diz que o diabo ele está ao derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas se eu peço auxílio e ajuda de Deus, a palavra também diz: os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, daqueles que o obedecem, daqueles que o adorem, daqueles que buscam viver em santidade. Por mais que o diabo esteja ao nosso derredor, tentando atacar a tua casa, tentando atacar a tua família, há o anjo do Senhor que habita aí pertinho de você. O diabo ele fica só olhando distante, mas o anjo do Senhor está ao teu lado, está pegando na tua mão, está te fortalecendo para você caminhar. É por isso que Deus pede de nós: o que eu quero de vocês é que todos vocês sejam santos. Quando Deus fala isso, Ele está dizendo: sabe por que eu peço para que vocês sejam santos?
Por quê, Senhor? Porque a minha parte eu faço, agora eu estou exigindo a parte de vocês. E Ele faz a parte dele com excelência. Sabe por que você está aqui? Porque Deus é excelente naquilo que faz. Sabe por que você está de pé? Porque Deus é excelente naquilo que Ele faz. Sabe por que você ainda está aí podendo respirar? Porque Deus é excelente naquilo que faz. Não importa a enfermidade que possa chegar na tua vida, não importa as dores que podem alcançar a tua casa, Deus continua sendo excelente naquilo que Ele faz. E os propósitos que Ele estabeleceu para a tua vida, não há inferno, não há nada que poderá impedir de Deus manifestar na tua vida. É isso. Deus quer a santificação para que você não viva preso no pecado, porque a santificação nos concede a liberdade, a santificação nos concede a vitória, a santificação nos concede a força. Mas o pecado é prisão, é escravidão, é destruição, é o caos. Mas quando a nossa decisão é de fato ter uma vida santificada, como nós lemos aqui o texto, e tomamos essa decisão de não permitir que o nosso corpo venha a ser dominado pelo pecado, Deus vem com a sua graça. Queridos, eu estou falando que você precisa somente de uma decisão, porque Deus vem com a sua graça. Não é por méritos nossos, mas é pelo amor de Deus que transcende, que vai além das barreiras. O que o homem precisa não é de prosperidade, não é de dinheiro, não é de uma casa boa, não é de um bom emprego. O que o homem precisa é de olhar para Deus e entender: para que eu esteja perto dele, eu preciso me santificar. E quanto mais perto dele, mais próximo eu estou da minha morada eterna, da Nova Jerusalém, onde ele disse: eu estou indo preparar para vocês lugar. Preparar para quem, Jesus? Para aqueles que se manterem fiel à minha palavra. É isso, queridos. É a decisão que precisamos tomar todos os dias. Todos os dias. Tem uma canção, não me lembro, só um pedacinho que eu me lembro, que diz assim: todo dia o pecado vem. É, né? A canção diz: todo dia o pecado vem. Então, se todo dia ele vem, todo dia eu renovo o meu pacto com Deus. Eu continuo no caminho da santificação. A mesa que está preparada pelo diabo com tantos manjares é muito bonita. Está lá Daniel dizendo: olha, eu não comerei dos manjares do rei. A Bíblia diz: Daniel decidiu não se contaminar. A decisão veio do coração. Eu não sei como você está vivendo, eu não sei como tem sido a tua conduta, mas essa é a palavra de Deus para essa igreja nessa noite. Tome a decisão no teu coração de não se contaminar, de não declarar aquilo que não vem de Deus, para que as promessas de Deus venham começar a se manifestar na tua casa, venham começar a manifestar na tua vida. Talvez as suas orações você diz: mas Senhor, por que eu passo por isso? Por que eu estou enfrentando isso? Deus está dizendo: santifique-se, santifique-se, santifique-se. Senhor, eu não estou entendendo o porquê dessa dor. Deus está falando: santifique-se, santifique-se. Senhor, eu não sei o porquê dessa crise. Deus vem e diz: santifique-se, porque com essa atitude o poder de Deus vai tomar conta, e aquilo que tem que acontecer será uma realidade na tua vida, querido. A santificação tem que ser a preocupação que toma conta do nosso coração. É triste, mas nós fazemos parte de uma igreja. Não digo aqui a igreja de Guiratinga, mas eu digo a igreja da face da terra, onde já não é mais prazeroso ouvir sobre santificação. Mas eu confesso que quando eu estava meditando essa palavra, o meu coração exultou de alegria por ouvir, por ler e entender que Deus quer que nós venhamos a ser santo. Porque, queridos, não vai valer a pena qualquer sucesso nesse mundo, mas o fracasso diante de Deus. Não vai valer a pena eu conquistar tudo que eu quero nessa terra, mas quando chegar diante de Deus Ele dizer: apartai-vos porque eu não vos conheço. Não vai valer a pena qualquer sacrifício humano que não seja para Deus, porque quando
vai exigir de mim os hinos bonitos que eu cantei, Ele não vai exigir de mim as palavras bonitas que eu preguei, mas quando estiver na presença do Todo-Poderoso, Ele vai olhar para mim e para você e vai avaliar a nossa santidade, porque é isso que conta para Deus, é isso que vale para os céus. É tão isso que a Bíblia diz, que quando um homem, ele reconhece a Cristo como Salvador, que quando um homem, uma mulher aceita a Cristo como seu único, suficiente Salvador, a Bíblia diz que lá nos céus há o quê? Festa. Diga assim, quando alguém reconhece que é pecador e aceita Cristo, diga assim, lá no céu tem festa. A festa não é quando o pregador prega bem, a festa não é quando o cantor canta bem, não, a festa é quando um homem ou uma mulher se arrepende. Porque quando isso acontece, por que é a festa, pastor? Porque é Jesus, é os anjos olhando e dizendo, mais um para o nosso reino, mais um para a nossa casa, mais um para habitar conosco. Eu não sei como está o teu coração nessa noite. Talvez, pastor, eu queria ouvir uma palavra diferente, mas eu estou dizendo, a santificação é o que nos dá força para prosseguir de mundo impuro. A santificação é o que nos capacita para vencer os embates nessa terra. Santifique-se. Mas para que isso seja uma realidade, é necessário tomar a decisão no coração. E essa decisão é santo, mas é reconhecer os teus erros e arrepender. Arrependimento não é chorar. Arrependimento não é gritar. Arrependimento não é, de alguma maneira, sentir um tremelique, alguma coisa e dizer agora já foi. Não. É por isso que muitas das vezes nós choramos, nós sentimos um tremelique, o cabelo arrepia, nós gritamos, mas quando saímos da casa de Deus, nós voltamos a fazer o que fazíamos. Porque arrependimento é de fato você abrir mão e tomar a decisão de mudar. Nós precisamos de ter isso no nosso coração gravado, queridos. A mudança, ela tem que ser evidente e visível na vida do cristão. E eu quero ler mais um texto com você. Abra a tua Bíblia, por favor. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Andando pelo caminho da santidade. Como diz, pastor? Primeiro, decida não ser dominado pelo pecado. Mas para que isso seja uma realidade, você precisa de fato se arrepender. E o arrependimento é mudança. Quando a pessoa se arrepende, ela deixa de fazer aquilo que fazia que não agrada a Deus, e ela passa a fazer aquilo que agrada a Deus. Provérbios capítulo 28, verso 13 nos diz assim: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará. Está lendo aí? Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Vou ler aqui na versão NVI: quem esconde os seus pecados não prospera. Aí alguém diz: pastor, e como é que aquele que é pecador, ele enriquece? A prosperidade que a Bíblia fala não é simplesmente dinheiro. Você olha para o mundo, os homens têm dinheiro, têm posse, mas não têm alegria, não têm paz, não tem aquilo que só Deus pode dar. Essa é a prosperidade de Deus. E é por isso que aqui diz: quem esconde os seus pecados não prospera, não vive em paz, não vive alegre, não tem satisfação, não tem no seu coração um sentimento de paz, porque está vivendo escondido, está vivendo na sombra. Mas como eu disse, quer prosperar, quer receber e ter uma vida de vitória, olha a prática: mas quem os confessa e os abandona. As pessoas já estão macetoso em confessar pecado. Acaba de errar e daqui a pouco já está pedindo perdão. Anos atrás, o pastor Ivan Nunes, e ele contou um caso de um homem cristão
que estava traindo a sua esposa. E no relato, aquele homem, quando chegava no local onde ele ia consumar o pecado, eles, depois da prática, os dois ajoelhavam e pediam perdão. Senhor, nos perdoa porque nós erramos. E saía daquele lugar, agora eu estou bem, pedi perdão. Passados uns dias, estavam lá os dois errando, pecando. E novamente, ali no mesmo lugar, ajoelhando e pedindo: oh Deus, perdoa, porque nós erramos. Olha a prática. Do mesmo jeito. Pensando que arrependimento é confessar. Não, confessar é o primeiro passo. O segundo passo, e o que define o arrependimento, é abandonar. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos lá Davi, e a Bíblia dizendo: olha, Davi é o homem segundo o coração de Deus, porque ele executará toda a minha vontade. Aí olhamos para a história dele, Davi errando, Davi pecando, mas se tinha uma coisa que ele fazia, ele reconhecia o erro, abandonava a prática pecaminosa e recebia de Deus o perdão. Nós vivemos num tempo onde as pessoas querem falar que são santas, onde as pessoas querem declarar os seus pecados, mas onde as pessoas não querem abandonar as práticas erradas. E aí que está o grande segredo. Não vai adiantar, querido, não vai adiantar nós trilharmos esse caminho sem ter uma vida santificada, sem ter uma vida de fato lavada no sangue de Cristo. Todas as vezes que nós pecamos com a consciência do pecado que estamos cometendo, é como se nós fizéssemos assim como aqueles homens fizeram com Cristo. É como se nós estivéssemos cuspindo nele. É como se nós estivéssemos olhando para Cristo e dizendo: eu não ligo para aquilo que o Senhor fez por mim. Mas agora, quando nós temos essa prática, confessamos e abandonamos, a Bíblia diz que esta é a única maneira de darmos misericórdia. As pessoas estão sofrendo. Nós estamos no Setembro Amarelo. Você está vendo aqui as frases. Obrigado, irmã Gleide, irmã Luciana, Alfebrac, a sua líder Solange. Você está vendo aqui o Setembro Amarelo, que vem tentar trazer às pessoas uma compreensão de que a vida é algo que deve ser valorizado. Mas por que, pastor, que as pessoas cometem essa atrocidade de tirar a sua própria vida? Porque vivem uma vida de pecado. Porque, queridos, quando nós decidimos servir a Cristo, entramos nesse caminho da santificação, pode vir o acusador dizer: mas lá no passado você errou. Qual que é a nossa resposta, pastor? Nós olhamos para o acusador e dizemos: mas em Cristo eu sou nova criatura. Pode vir o que for dizendo: mas antes de você conhecer a Cristo, você tinha uma vida errada, você fazia tudo errado. Nós olhamos para ele e dizemos: mas em Cristo eu sou nova criatura. Nós podemos ter todo tipo de acusação da vida passada, mas quando a nossa decisão é viver em santificação, nós temos a nossa identidade. E mesmo que o diabo e os seus demônios tentam dizer: mas no passado você não foi o melhor, nós olhamos para ele e dizemos: mas em Cristo, nele eu sou uma nova criatura. Além de tomar a decisão de não pecar, nós precisamos de entender a nossa identidade. Nós precisamos de entender que em Cristo nós somos uma nova criatura. E a Bíblia diz: olha, se passaram, eis que tudo se fez novo. Pastor, eu quero viver o novo de Deus, santidade. Pastor, eu quero desfrutar de um novo tempo de Deus, santidade. Pastor, eu quero que a minha casa, a minha família, os meus filhos vivem um novo tempo, santidade, 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 santidade. É por isso que os anjos cantam, é por isso que os anjos declaram: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. E se você quer desfrutar daquilo que Deus prometeu para a tua vida, não tem outro caminho a não ser a santificação.
Não tem outro trajeto. As pessoas tentam buscar atalho, tirando a sua vida, mas não sabendo que com essa prática elas estão se autocondenando. Com Cristo, nós não perdemos vida. Com Cristo, nós ganhamos vida. E para desfrutar dessa vida, santidade. E para viver as promessas, santidade. O marido, santidade ao tratar a sua mulher. A mulher, santidade ao tratar o seu marido. Pais, santidade ao tratar os seus filhos. Filhos, santidade ao tratar os seus pais. Isso define a nossa conduta. Porque aquele que busca a santificação, ele é obediente. Ele entende a essência da realidade e da verdade. Então, 2 passos. O primeiro, decida não permitir que o seu coração seja contaminado pelas sujeiras do mundo, do pecado. Segundo, entenda que em Cristo você tem uma identidade. Nele nós somos nova criatura. Ô jovem, quando o seu amigo vier oferecer droga para você, lembra ele quem você é. Diga para ele: não, eu sou uma nova criatura. Quando o teu amigo vier dizer para você: mas todo mundo aqui da sala, da classe, todo mundo já tem uma vida sexual ativa e você ainda é virgem, diga para ele quem você é. Diga para ele: mas eu sou uma nova criatura. Quando o teu amigo lá, que não é amigo, isso não é amigo, vier oferecer para você bebida, diga para ele quem você é. Diga: eu sou uma nova criatura. Ô homem ou mulher, quando lá no trabalho, no serviço, as pessoas estiverem falando sobre prostituição, sobre traição, lembra a eles quem você é. Vamos parar com esse assunto, porque eu sou nova criatura. E sendo nova criatura, eu não compactuo dessa sujeira, dessa imundícia, porque a minha vida está entregue na mão de Deus. Ô jovem, ô pai, ô mãe, ô filho, quando alguém vier falar para você sobre a homossexualidade, que é normal, que ser um homossexual, que ser uma mulher que tem essas práticas é normal, lembra a eles quem você é. Diga para eles: em Cristo eu sou uma nova criatura. Então, se eu sou uma nova criatura nele, não há nada neste mundo que vai encher os meus olhos, não há nada neste mundo que vai encher o meu coração, porque sendo nova criatura, eu desfruto do novo que Deus tem para a minha vida. Muitos estão se perdendo porque esquecem disso. E eu sinto dizer isso para vocês, jovens que estão aqui, crianças que talvez estejam ouvindo e já entendam. Lembre-se disso. Você é uma nova criatura. Diante das propostas do mundo, você é uma nova criatura. Pastor, mas eu fico com vergonha. Nova criatura. Pastor, mas todo mundo, nova criatura. Mas todo mundo, nova criatura. Não tenha outra coisa para declarar, não sei isso. Eu sou. Eu sou. Eu sou. O quê? Uma nova criatura. Nova criatura. E a Bíblia diz: as coisas velhas já eram. Diga assim comigo: eis que tudo se fez novo. Para você desfrutar desse novo, você tem que entender a tua identidade, nova criatura. O que você falava para o teu marido não fala mais, se não agrada a Deus. O que você falava para a pessoa não fala mais, se não agrada a Deus. O que você falava para os teus filhos não fala mais, se não agrada a Deus. O que os filhos falam para o pai não fala mais, se não agrada a Deus. A prática, a mudança de vida, a mudança de caráter, a mudança de conduta, santificação. E quando estivermos diante de Deus, quando estivermos diante da presença do Pai, quando estivermos lá, Júnior, quando estivermos lá, é o que Ele vai, olhando para mim, para você, cobrar de nós. É o que Ele vai exigir de nós. Alguém diz: mas pastor, mas se eu não ganhar pessoas para Cristo, como é que eu vou me apresentar? Aquele que vive uma vida de santificação, ele traz pessoas para Cristo.
por causa da tua vida, por causa da conduta. As pessoas vão olhar, as pessoas vão ver. Queridos, como tem sido a tua oração? A tua oração simplesmente pedir o que você precisa? Eu quero te incentivar nessa noite. Eu quero te incentivar nessa noite. Que a tua oração não seja para pedir aquilo que é material, mas que seja para suplicar a Deus força para você renunciar ao pecado e viver uma vida santificada. Deus está à procura. Deus está à procura. A Bíblia diz que quando Deus ele olha para a terra, ele só vê a maldade do homem. Ele só enxerga a maldade, a violência. E aí no seu coração ele decide: eu vou destruir. Eu vou acabar com aquilo que eu criei. A decisão de Deus foi essa: eu vou desfazer. Eu vou apagar da face da terra a minha criação, o homem. Mas Deus, ele é diferenciado. A Bíblia diz que ele dá uma olhadinha também assim do outro lado. E ele enxerga Noé. O plano era acabar com tudo. Mas tinha um homem que não tinha se contaminado. Talvez você diz: pastor, meu filho, a minha filha, meu casamento, a minha família, os meus parentes estão tudo perdido. Você, não precisa de 10, você, buscando a Deus com sinceridade, tendo um coração puro, fiel, verdadeiro, santificado, através de você, Deus vai proporcionar à tua família a salvação. Então, não ore para que Deus salve lá. Ore para que Deus transforme aqui. Porque quanto mais transformação tiver aqui, quem tiver que ser salvo lá vai ser alcançado. Vai ser alcançado. Deus olha para Noé e diz: é um homem reto, é um homem justo, é um homem santo. Pastor, o que foi que fez Deus mudar o seu decreto? Foi algum tipo de culto bonito que Noé fazia? Foi algum tipo de movimento que Noé fazia? Obrigado. Não. O que fez Deus mudar, é claro que essa palavra é nossa. O que fez Deus mudar não foi outra prática a não ser a santidade que havia no coração de Noé. A igreja quer mudar o mundo da maneira errada. A igreja quer mudar o mundo com templos bonitos. Líderes querem mudar o mundo com programas de televisão. Líderes querem mudar, impactar vidas com as suas roupas bonitas, de marcas, com casas, com prédios, com edificações. Mas o que muda, o que salva, o que transforma é um coração santificado. Eu quero alcançar Guiratinga para Jesus. A cidade é pequena, pastor, mas a luta não é contra a carne nem o sangue. Se fosse contra a carne, disparava aqui e formava um exército de guerreiros com força, com músculo. Mas a Bíblia diz: a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas é contra os principados, potestades. E para vencê-los, não tem outra ferramenta a não ser a santidade. Quando é que a igreja alcançará a cidade para Cristo? Quando nós fizermos o nosso refeitório? Quando nós colocarmos poltronas no ar-condicionado? Não.
quando verdadeiramente o nosso coração estiver só nele, e entender que a nossa conduta não tem que ser para agradar a homens, mas tem que ser para agradar a Deus. É o que Deus quer de nós. Homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, santos, santos. Entendendo que para agradar a Ele é só dessa maneira. Irmão, você pode não faltar nenhum culto. Você pode conhecer a Bíblia. Mas se o teu coração não estiver santificado, todo o teu esforço será em vão. Jesus está vindo. Prepara, igreja. O noivo está vindo. E o noivo não quer encontrar uma noiva onde ela esteja toda manchada pelas impurezas, pela sujeira do pecado. O tempo que Deus nos concede nessa terra é exatamente para que nós venhamos nos purificar. Porque Ele vem.